Olá, sou o Dr. Ricardo Hellman, sou médico hematologista do Hospital BP. Vou trazer para vocês algumas novidades que serão apresentadas no Congresso Americano de Hematologia, a ASH 2023, que será realizado semana que vem em San Diego. As novidades que eu trarei serão relacionadas aos linfomas de baixo grau, os linfomas indolentes. O primeiro estudo interessante, que a gente está na expectativa, uma apresentação oral que será realizada na terça-feira, dia 12. É um estudo que vai, o LBA-2, é um estudo que vai fazer a combinação dos resultados de Ibrutinib com Venetoclax, o inibidor de BCL2, nos pacientes com linfoma de manto recidivados e refratários. Então esse é um estudo de fase 3, que incluiu esses pacientes, e mostrou que essa associação, que é livre de quimioterapia, só que com 2 terapias-alvos, mostrou um ganho de sobrevida livre de progressão, então os pacientes estão vivendo mais, quando você compara com tratamentos com a base de quimio-imunoterapia. Então são dados bem interessantes, estamos ansiosos para ver os resultados dessa terapia menos tóxica. Um outro estudo que vai ser apresentado agora no dia 9, também às 5 da tarde, é uma outra apresentação oral, também para linfomas do manto, que validou os resultados daqueles pacientes que a gente chama de POD24, que são aqueles pacientes que têm uma recaída muito precoce, para pacientes com linfomas do manto. O que chama atenção nesse estudo, que foi prospectivo, então são mais de 1.200 pacientes com linfomas do manto, que mostrou que o POD24, que era usado para o linfoma folicular, também tem seu impacto nos pacientes com linfoma do manto. Então, aqueles pacientes que tiveram uma recaída precoce, com menos de 24 meses, pacientes que foram submetidos ao transplante de medula óssea, têm um prognóstico pior do que aqueles pacientes que têm uma progressão, uma recaída mais tardia. Então, também estávamos muito ansiosos para a apresentação desses dados. Terceiro estudo, também relacionado aos linfomas de baixo grau, aqui será apresentado no dia 10 de dezembro, é um estudo, a apresentação oral 601, que vai mostrar o acompanhamento, o follow-up de 3 anos desse estudo ELARA-3, que é para pacientes com linfoma folicular, recidivados refratários, que foram tratados com CAR-T-cell, aqui no caso o Tizacel. Então foi um estudo de fase 3, mostrando que aqueles pacientes que receberam a terapia com CAR-T-cell nesse cenário e tiveram uma recaída, uma profundidade de resposta muito alta, se mantém em remissão por um tempo prolongado. Então, pacientes com mais de 3 anos de acompanhamento após infusão com Tizacel estão se mantendo em remissão. O que chama atenção, novamente, aqueles pacientes que têm uma progressão em 24 meses, o pós de 24, são aqueles pacientes que têm um pior prognóstico. E outra análise interessante que vai ser apresentada, que mesmo depois de 3 anos, você tem a presença ainda das células T modificadas presentes nesses pacientes. Isso teoricamente está associado a um melhor prognóstico. Próximo trabalho, também nessa seção 602, também apresentada no dia 10, é um outro estudo com CAR-T-cell para linfomas foliculares. É um estudo de fase 2, agora com esse produto que é o Liso-cel, também para pacientes que foram tratados para linfoma folicular recidivados ou refratários em segunda linha. Então são pacientes que fizeram o primeiro tratamento, tiveram uma primeira recaída e na sequência foram tratados com CAR-T-cell. E as conclusões que serão apresentadas, que são aqueles pacientes que receberam essa terapia com CAR-T-cell, um anti-CD19, um grupo pequeno de pacientes, só 23 pacientes, mas 22 desses pacientes tiveram resposta completa. Então, para pacientes de alto risco, no linfoma folicular de alta progressão, são taxas de resposta bastante interessantes. Efeitos colaterais, a gente tem o CRS, que é um problema para os pacientes que fazem CAR-T-cell, mas que nesse grupo a taxa de CRS foi muito baixa. Pouquíssimos pacientes tiveram grau 3 ou superior. Tá? Então, vamos aguardar esses resultados, mas mostrando aí que o CAR-T-cell está vindo com força para as terapias para os pacientes com linfoma folicular recidivados e refratários. Próximo trabalho, agora saindo um pouco da terapia de CAR-T-cell, mas partindo para os bispecíficos, aqui o abstract 603, também é uma outra apresentação oral,
que vai ser apresentada no dia 10. Essa terapia com mosunetuzumab, monoterapia, é um anticorpo bispecífico, também mostrando o follow-up de 3 anos dos estudos pivotais, dos estudos de fase 3. Então, aqueles pacientes com linfomas foliculares que foram tratados com mais de 2 linhas, então já na terceira recidiva, foram tratados em monoterapia com esse bispecífico, mostrando que é um remédio realmente eficiente. Vários pacientes mantêm remissão completa nesse resgate e mostrando que o remédio é seguro. Então, esses são os abstratos que a gente está na expectativa que serão apresentados na semana que vem, principalmente para os pacientes com linfomas foliculares, recidivados refratários, linfomas do manto, e na volta do ASH a gente trará para vocês os resultados e as discussões que foram apresentadas nas apresentações orais. Obrigado.